Olá, mulheres que estão buscando a sua evolução na carreira, que querem chegar à posição executiva. É com vocês que eu quero falar. E eu hoje quero falar sobre o que podemos aprender com a geração alfa, com essas meninas que estão vindo aí da geração alfa. Então vamos começar primeiro entendendo o que é essa história de estudo das gerações, como é que as gerações impactam a vida nas empresas. Então, o que o estudo das gerações busca explicar é sobre como o contexto, como o que está acontecendo naquele momento pode afetar aí o comportamento das pessoas que estão vivendo aquele contexto. Como é que aquele contexto interfere no padrão de comportamento de um grupo de pessoas, né? Então, no caso, aí a separação por datas de nascimento. Né? Então, como é que o contexto, como essas pessoas encontram o mercado de trabalho, vai aí forjando o profissional que elas vão se tornar. Então, eu quero falar basicamente com vocês, mulheres, óbvio. Então, eu vou tentar trazer, assim, mais o impacto na nossa vida, né? Na nossa vida enquanto mulher, na nossa vida profissional feminina. Então, como é que são divididas essas gerações? Essas gerações são divididas de 10 a 15 anos. A cada 10 ou 15 anos aí surge um contexto, vai se modificando por diversas questões, e é óbvio que o impacto da tecnologia nas últimas gerações foi muito determinante, e aí vai forjando aí um novo comportamento para os indivíduos, sejam eles de que sexo for, e esse novo comportamento vai levar aí a uma nova evolução da humanidade. Então, são os psicólogos, os sociólogos, os grandes pensadores vão formatando aí as gerações, e a gente tem no início do século XX aí a geração silenciosa, que pegou aí a Primeira Guerra e tal, o craque da Bolsa de Nova York de 29, e aí a gente tem a primeira geração que realmente ainda está tendo um impacto muito significativo no desenho das organizações, um impacto muito significativo no dia a dia das empresas, e que hoje, né, é conhecida como baby boomers, são os baby boomers, os profissionais que nasceram após a Segunda Grande Guerra, e que hoje estão aí com a cabeça cinza, né? Silver Head, é conhecido lá nos Estados Unidos, porque eles ainda representam, né, 25% da força atuante aí em negócios de modo geral. Então, como executivos ou como profissionais dentro de empresas ou com seus próprios negócios, né? Ou até em outro tipo de carreira. Então, são os baby boomers. Tem coisas muito interessantes para a gente apontar aí dos baby boomers. Então, a primeira coisa é que, por ser uma geração que nasce, né, após a Segunda Grande Guerra, está nascendo no momento de reconstrução, no momento de até perspectiva, né, muito favorável no que tange ao otimismo e à esperança, porque as pessoas voltam a ter esperança numa vida melhor, numa vida sem guerra, sem medo, né, com menos medo. Então há uma certa euforia, uma certa sensação aí de maior alegria. Então é uma geração que nasce nesse momento. Foi baby boomers porque houve um boom de nascimentos, obviamente os homens voltando para casa, todo esse otimismo, o desenvolvimento, o crescimento, então trouxe aí um volume maior de bebês nascendo após o fim da guerra. Por causa disso,
obviamente, a gente tem um impacto desse maior volume de pessoas chegando ao mercado de trabalho quando elas chegam ao mercado de trabalho. Então, maior competitividade entre os profissionais, simplesmente porque há uma quantidade maior de profissionais em disponibilidade. Como é que era o mercado, né? Vamos pensar agora em termos de consumo. Como é que era o mercado de consumo? O mercado de consumo era o que a gente chama de mercado de boca aberta. Ou seja, o que era produzido acabava sendo consumido mesmo que não tivesse uma qualidade muito alta, porque a oferta era menor do que a demanda, até porque a gente está considerando aí que houve um grande número de nascimentos após a Segunda Guerra. Então, a gente tem todo o movimento de uma produção aquém das necessidades. Então, as empresas ainda menores, as empresas ainda não nesse movimento de globalização que a gente entende hoje, as empresas mais restritas a seus países e uma economia mais tímida, né? A gente não tem a pujança no mundo das empresas que a gente tem nos dias de hoje. Então, eram empresas mais menores mesmo, mais tímidas, após a Segunda Guerra, focadas no mercado local, empresas que estavam aí no momento que qualquer coisa que produzisse estava bom, porque o mercado estava de boca aberta, tinha mais demanda do que oferta de produtos. Então, esse era o mundo que o baby boomer ia enfrentar. Qual era a essência da organização, né, das empresas, da forma de se organizar das empresas? As pessoas iam e sonhavam em se aposentar naquela empresa. Então, era uma relação entre empregados e empresa de vínculo permanente. As pessoas, o sonho das pessoas e a forma como as empresas lidavam com os profissionais era de um vínculo permanente até a aposentadoria daqueles profissionais. Então, a empresa tinha, assim, uma relação por tempo, uma valorização do tempo de serviço, a empresa fornecia, né, tinha uma preocupação também de estar melhorando esses profissionais, justamente para que eles, né, ao longo da sua carreira, trouxessem retorno para a organização. Então, baby boomers era essa realidade, entrar numa uma empresa bacana, uma empresa legal, para se aposentar nessa empresa e a empresa conquistar empregados que juntos, que tivessem cultura, que tivessem valores, que conduziriam a empresa também para o crescimento, para o desenvolvimento que a empresa estava buscando. Então, era uma relação bem de casamento aí, de busca de uma permanência. O mercado consumidor mais simples, menos competitividade entre as empresas ainda, as empresas engatinhando nessa história aí de crescimento, de globalização, de multinacionalismo, etc. Então, um ambiente mais calmo com relação à tecnologia bem mais rudimentar, e a grande revolução veio com a TV. Né? A grande revolução foi a TV, a televisão colorida. Então, os baby boomers, o avanço da tecnologia foi em cima aí da TV e tudo de transformação que a TV conseguiu trazer para essa geração. Baby boomers, que são as pessoas que nasceram de 45 até 65. Há controvérsias, alguns autores apontam até 60, a maioria está apontando aí até 65, mas tem um estudo da Pew, uma empresa de pesquisas lá nos Estados Unidos, que aponta que nos 3 anos antes e 3 anos após a data que se coloca aí de término de uma geração para outra, a gente tem aí pessoas profissionais que têm um misto comportamental, porque eles já veem muita coisa da próxima geração e ainda veem muita coisa da antiga geração.
Então, a gente teria aí, por exemplo, no caso do Baby Boomers, né, os profissionais que nasceram, né, até 62, ainda conhecendo muita coisa, né, dos Baby Boomers, e os que nasceram depois, né, de 65 até 68, mais ou menos, ainda conhecendo Baby Boomers, e os que nasceram 60, 62, tendo ainda muito a ver com a geração X, a próxima geração que virá, porque eles já percebem aquela realidade nas suas vidas, já tem um impacto da nova realidade nas suas vidas quando chegam aí na idade produtiva, na idade de trabalho, né, de entrar dentro das organizações. Isso em todas, tá? Então, todas as gerações a gente tem essas pessoas que nascem, né, 3 anos antes, 3 anos depois, tendo aí tendo uma mescla entre as duas gerações. Mais mescla do que um ponto muito focado na geração em que se encontra. E por que isso é importante? Porque muitas vezes, né, como a pessoa já vive a realidade da próxima geração, apesar dela estar sendo posicionada na geração anterior, ela se sente mais na nova geração por causa da realidade. E a gente está falando que o contexto é o ponto aqui na análise das gerações, ela se sente mais vinculada à nova geração, porque o contexto que ela vive é o contexto da nova geração. Faz todo sentido. E é importante que a gente volte aqui para a questão dos baby boomers, para falar que eles são uma geração que mais afeita, mais acostumada com a escassez, né? Então é muito comum as pessoas desse período, que nasceram nesse período, estarem muito. As famílias eram desenhadas de forma que as coisas fossem passadas de filhos, né? O filho mais velho passava brinquedo, passava roupa para os mais novos e assim por diante, até porque os produtos eram feitos para durar, né? Então a geladeira durava a vida inteira e até podia ser usada pelos filhos, né? Era herdada pelos filhos, coisa que hoje em dia você compra uma geladeira, ela vive 4, 5 anos com esforço, né? Algumas vezes não dura 2 anos. Então, os produtos tinham características diferenciadas, né? Os produtos de maior qualidade eram produtos praticamente feitos para durar, e era isso que o consumidor esperava, né? Nesse momento de escassez, de dificuldade, então se guardava ali o dinheiro para comprar um produto feito para durar, que ia durar a vida inteira, e aí você tinha uma sociedade e uma organização econômica mais focada na indústria, no desenvolvimento aí dos produtos industriais. Aí a gente vai, né, para os nascidos de 65 até mais ou menos o ano aí de 80, né, que seriam as pessoas e os profissionais da geração X. Diferentemente da geração Baby Boomers, a geração X, quando chega no mercado de trabalho, ela já pega as empresas num movimento de mudança muito grande. Por quê? Porque na década de 80, né, a grande transformação foi a qualidade, né? A busca pela qualidade, a busca por fazer cada vez melhor, melhorar processos, capacitar os profissionais para fazer melhor, uma busca do técnico, né, que funcionasse muito bem, processos cada vez mais bem desenhados, etc. Então, esse foi o movimento da melhoria contínua da qualidade ali na década de 80. A década de 90 foi uma ruptura com os valores anteriores, né, que eram os valores de um vínculo permanente, e as empresas trazem para os empregados a realidade da reengenharia, do downsizing, de uma relação de impermanência,
de pessoas até muito qualificadas, muito boas, que trouxeram resultados até ali, mas que a empresa faz uma reestruturação de seus processos e o profissional acaba sobrando. Então não há mais aquela visão de que as pessoas que saem, né, que são demitidas, são profissionais que não estavam bem, que não seriam qualificados, que não dariam resultados. E passa a ser para que qualquer um pode ser demitido e por isso o movimento para o empregado é obter a tal da empregabilidade. É ele ter, né, uma qualificação, um currículo, cada vez mais formação, no sentido mais qualidade de formação, não só o nível superior e uma pós, o nível superior, uma pós e pelo menos um outro idioma, o nível superior, uma pós, um outro idioma e cursos, porque a gente passa a ter uma noção aí também que para a empregabilidade o aprendizado para sempre é a ferramenta fundamental. A pessoa que está sempre antenada, que realmente constrói aí um networking com o mercado, também baseado em conhecimento e desenvolvimento. Então, muito o próprio profissional fazendo o seu movimento de autodesenvolvimento. É essa a realidade. E as mulheres começam a cada vez mais ocupar espaços nos centros acadêmicos. Então, a gente vê em diferentes áreas as turmas tendo mais até do que 50% de mulheres ali se formando naquela área ali de conhecimento. Então, engenheiras, muitas engenheiras, médicas, muitas médicas sendo formadas, turmas com muitas mulheres, né, na formatura, e essa passa a ser a realidade. Mulheres cada vez mais qualificadas, mais preparadas para o mercado de trabalho, e com isso o mercado de trabalho assimilando essas mulheres, mas a gente ainda vê muita diferença entre homens e mulheres. A gente ainda vê os grupos, né, do corpo executivo formados basicamente por homens, e as mulheres chegando no máximo no nível gerencial, também com mais dificuldade de chegar no nível gerencial. A gente ainda vê, né, as profissionais aí da geração X, ainda vê muitas manifestações sexistas entre os homens, né, de modo geral, e a forma como eles tratavam as mulheres. E também começamos a ver a instituição de algumas ferramentas de proteção da mulher, como a proteção aí do assédio, né? O assédio moral, o assédio sexual dentro das organizações. Isso começa, a geração X passa a ser uma geração que luta por isso e que conquista isso, né? E é importante voltar lá na Baby Boomers, que eu me lembrei agora, que apesar do esforço na guerra, né? Como os homens estavam na guerra, as mulheres é que eram as mais importantes mesmo para o meio produtivo, para gerar, né, os produtos nas indústrias, até na indústria bélica, tinha muitas mulheres trabalhando na indústria bélica. Com o fim da guerra e com, né, o retorno dos maridos e o nascimento dos bebês, as mulheres meio que perdem aquela posição que elas tinham conquistado ali como trabalhadoras, né, e ficam mais afastadas. Mas essas mulheres criam suas filhas para que elas se tornem profissionais respeitadas. Então, eu acho que esse também é um grande ponto aí de mudança. Algumas mulheres já da geração silenciosa, mas já dessa transição aí para a geração baby boomers, também criam suas filhas para que elas sejam independentes, para que elas lutem, para que elas conquistem uma posição vitoriosa no mercado. E é por isso que na geração X a gente tem aí um grande movimento, né, do feminismo, que nada mais é do que a busca
pela igualdade de direitos e conquistas maravilhosas que esse movimento trouxe para todas nós, né? Então, inclusive para chegarmos no mundo de hoje, que entende inclusão e diversidade como a grande ferramenta de desenvolvimento das organizações. Então, a geração X já é uma geração em que as mulheres se inserem definitivamente no mercado de trabalho, se qualificam, são parte significativa das turmas aí de graduação, de pós-graduação, de línguas, etc., e se inserem para valer nesse mercado de trabalho, mas ainda visualizam dificuldades com relação aí ao sexismo natural e uma dificuldade, inclusive, de lidar com as conquistas, né? Porque poder, né, não precisar mais do aval do marido para poder ir trabalhar, foi uma vitória, uma conquista, mas por outro lado, as mulheres vão trabalhar e chegam em casa e acumulam um conjunto ainda de atividades, então elas têm 1, 2, 3, 4 turnos de trabalho, muito se discute isso, né? Até que ponto o feminismo foi bom? Claro que o feminismo foi ótimo, mas que houve uma sobrecarga, né? Eu acho que a geração X e alguns aí do Baby Boomers, mais próximos da geração X, são mulheres muito trabalhadoras, muito sobrecarregadas e que têm uma vida com muito estresse mesmo, porque dá conta de tudo isso e é por isso que a gente vivencia também questões de divórcio, separações, pessoas realmente mal, estressadas, etc., pela sobrecarga considerável de trabalho. Então, foi realmente, né, a geração X que vivenciou aí esse momento maior de estresse, essas dificuldades aí de lidar com conquistas, né, que vêm muitas vezes de uma forma desequilibrada, né? A gente muitas vezes tem que dar um passo muito grande para aí poder voltar no ponto ideal, no ponto de equilíbrio. Então, mulheres que conquistaram aí a independência mesmo, no sentido de poder fazer coisas sem pedir autorização, sem precisar aí de um aval de outro ser, ao mesmo tempo acabaram se sobrecarregando, tendo que se sobrecarregar para dar conta de tudo, porque a organização da sociedade ainda não estava preparada para esse movimento todo. Por outro lado, as mulheres que estão lá, né, dentro das organizações, esse novo mundo, né, da geração X, é pela primeira vez um mundo em que a tecnologia entra para valer. Então, o computador muda a vida das empresas e a vida pessoal também. Por quê? Porque ele é uma ferramenta incrível de ganho de velocidade, de ganho de capacidade de processamento, ganho de guarda de informações que não se tinha antes, apesar de ainda, vamos posicionar muito analógico os ganhos aí da tecnologia no início dos anos aí da geração X, mesmo assim o ganho de produtividade é incrível e a gente vê uma mudança incrível, né, na capacidade de trabalho. Mas é claro, isso tudo permitiu também que a reengenharia pudesse se instaurar mais ainda nas organizações, reestruturando a forma de fazer as coisas de uma forma realmente mais rápida, mais veloz, mais produtiva e muitas vezes fazendo com que pessoas que não tivessem qualificação para essa nova realidade acabassem tendo que sair, né, do mercado de trabalho, perdendo suas posições. Então, houve uma reformatação na forma de trabalhar na empresa e a gente está falando que as mulheres estão lá dentro. Então, muitas mulheres sofreram muito essa pressão aí trazida por essa nova realidade. A tecnologia vai levar, sim, a uma mudança considerável na forma de fazer as coisas e obter resultados nas organizações.
A geração X, eh, nesse sentido, né, é a precursora aí do que vai acontecer para frente e, obviamente, são mulheres que criam suas filhas já para essa realidade aí do trabalho com mais naturalidade. Mas as filhas, né, dessas mulheres da geração X, sobrecarregadas, eh, estressadas, divorciadas, né? Porque também outra conquista feminina, a possibilidade de se divorciar verdadeiramente, autônomas, maravilhosas, essas mulheres, as filhas dessas mulheres da geração Y, foram criadas basicamente sem a mãe em casa, sem um modelo de mãe. E como as mães estavam trabalhando e traziam recursos financeiros, muitas vezes essas crianças eram educadas, né, no dia a dia mesmo por outras pessoas, né? Ou a mãe tinha aí condição de ter uma infraestrutura em casa para isso, ou pelas avós, ou pelas instituições de ensino, o que for, mas acabam se tornando crianças que são consideradas mais egoístas, né? Mais mimadas, num certo sentido, porque aí a história da mãe que se sente culpada quando está junto, não quer dizer não. Então, há todo um complexo aí nessa relação da paternidade e da maternidade, mas principalmente eu acho que a grande mudança em relação a outras gerações anteriores é a questão que a mulher, tanto quanto o pai, né? A mãe, tanto quanto o pai, estão fora trabalhando e as crianças estão em casa. Então, a geração Y que vem é considerada a geração do mi, o egoísmo no sentido de tudo para mim. E essa é a geração que é a abertura aí, né, do celular, o mundo na palma da mão, que vê os aplicativos, né? Uma geração que parece que já nasce com a tecnologia realmente embutida, realmente digital, né? Não é analógico mais como a geração X, é totalmente digital, tem uma nova conformação aí da realidade. A geração Y são as crianças, né, que nasceram aí de 85 até 99, então realmente o mundo estava passando por muitas transformações. Quantos avanços tecnológicos marcaram esse período aí da nossa vida, né? Foram anos de muitos avanços, de muitas conquistas, a internet como um veículo de transformação, de velocidade de troca, de interação através aí, principalmente do e-mail, né? O e-mail foi a grande mudança, mas obviamente a internet é a base de tudo, né? Uma possibilidade de acesso a informações, uma possibilidade de interações, de trocas, como nunca se via antes, né? Realmente um novo formato. Então, a geração Y, que é uma geração que é dita como a geração mi, porque seriam egoístas, mimados, porque foi a primeira geração que confrontou uma vida em que pai e mãe não estavam em casa e pai e mãe não tinham essa realidade, esse modelo de realidade para construir aí uma forma, né, de interação com seus filhos. Então foi a geração que aprendeu fazendo essa realidade. E as mães, obviamente, muito sobrecarregadas, estressadas, com uma vida difícil. Então, essa geração, quando ela chega no mercado de trabalho, ela já não pensa, né, na relação com o trabalho como seus pais pensaram, né? Baby boomers e geração X, que eram gerações de trabalho duro, de gerações de empregabilidade ser muito bom, elas já pensam, opa, o que a empresa também pode fazer por mim?
Por quê? Porque meu pai e minha mãe eram estressados, sobrecarregados, não estavam felizes e eram muito dedicados. Será que vale a pena? Eu acho que esse é um ponto importante para um questionamento de todos, né? Porque, em princípio, a reação mais simples é achar, é uma geração egoísta, é uma geração que não quer nada, essa geração. Mas será que eles, né, diante do cenário, não estão pensando de uma forma correta? Também será que lideranças e empresas não têm que repensar? Porque a gente tem que lembrar que quando a gente quer uma mudança, né, a gente muitas vezes vai lá para frente, exagera para depois voltar para um ponto de equilíbrio. Então, as empresas, né, imbuídas aí da máxima do ganho de produtividade, da reengenharia, de um crescimento, da globalização de suas operações, foram adiante, né? Foram de uma forma até muito dura com as gerações, que eram gerações de profissionais que estavam dispostos a tudo, que trabalhavam duro, mas acabaram aí diante, né, das dificuldades e diante dos cenários, tendo uma vida muito dura, e isso refletiu nas suas vidas pessoais, e as crianças, né, da geração Y viram isso. Então eles agora questionam, eles chegam no mercado de trabalho muito mais questionadores, muito mais preocupados em trabalhar certo e não trabalhar duro. E trabalhar certo é trabalhar com produtividade. Então, os processos têm que estar funcionando muito bem. E a gente precisa lembrar que as lideranças garantem processos cada vez mais azeitados, mais adequados. Esse é um papel importante da liderança, está ajudando a empresa a ter processos cada vez melhores. As empresas têm que ajudar essas lideranças promovendo ganhos aí de aquisição de conhecimento, de desenvolvimento de seus profissionais. Então, a gente volta a ter a necessidade que as empresas atuem para o desenvolvimento dos profissionais e não só cobrem, como foi com a geração X, é a geração que veio com o conceito de empregabilidade. Isso que está acontecendo, né, com a geração Y, vai ser ainda mais forte com a geração Z, que chega a seguir aí, que está entrando, né, a geração realmente que está entrando no mercado de trabalho, que aí já nasce, né, dentro de uma vivência tecnológica incrível, os celulares, né, o poder que os celulares trouxe na palma da mão em termos de capacidade de aquisição de conhecimento, de desenvolvimento, de interações, de resolver um monte de problema, né? Imagina que na década de 90 a gente usava o celular como telefone. Eu estava assistindo aquela série Sex and the City do início mesmo, bem ali anos 90, início dos anos 2000, e a gente usava o celular como um telefone móvel, né? Que era até em alguns lugares o termo que se usava, telefone móvel. E hoje em dia o celular muitas vezes é tudo menos telefone, que a gente nem usa como telefone mais, a gente usa muito mais com os outros, né, as outras facilidades que os aplicativos trouxeram. Então a geração Z, ela já nasce com esse gadget, que é tudo, né? E é incrível que muda a forma da gente viver. E, obviamente, trabalhar nas organizações, interagir, trocar informações. Então, realmente, a tecnologia é tudo. Só que essa geração é uma geração que ainda mais acentuadamente do que a geração Y tem mais dificuldade com as relações. Por quê? Porque o mundo da tecnologia afastou as pessoas do contato. E a gente ainda tem o fenômeno aí da pandemia que fez as pessoas ficarem em casa, se conhecendo e se relacionando através aí do uso da internet e dos equipamentos. Então, você perde muito, né,
da coisa, da interação humana, que traz aí um grande desenvolvimento da empatia, da capacidade de entender o outro, de se colocar no lugar do outro. Então, muito interessante que a geração Z é aquela que vai chegar nas organizações realmente ávida por receber esse tipo, né, de apoio de suas lideranças, de orientação, de feedback com relação ao seu comportamento. Elas estão ávidas, né, por obter, né, um retorno com relação a como devem se relacionar, como fazer para ter um relacionamento aí amistoso e frutífero com os outros seres humanos. Então, cabe, né, às organizações e suas lideranças cuidarem desses profissionais. Não é possível esperar que eles venham completos, não virão, porque essa é a realidade, né? A tecnologia, nesse sentido, bagunçou tudo de novo. No início, a tecnologia ampliou a produtividade, foi incrível, mas agora ela vem em bagunça, porque somos humanos e pessoas precisam de pessoas para obter resultados. Voltamos aí a uma necessidade da empresa contribuir significativamente para o desenvolvimento das pessoas agora, muito mais no que tange às questões comportamentais do que com relação às questões técnicas, né? Porque, obviamente, as instituições de ensino estão cada vez mais qualificadas e essa geração obtém muita informação e muito conhecimento através aí das diversas áreas de conhecimento que estão na internet, né, nas redes sociais. Então, muito conhecimento disponível para essa geração. E as empresas não podem se esquecer que essa geração encontra possibilidades, né, de trabalho diferenciados nesse mundo das redes digitais, nesse mundo da internet aberta aí que a gente tem hoje. Então, há uma competição, os melhores profissionais vão encontrar aí essa possibilidade futura, e se você, como empresa, como instituição e líder, quer o melhor profissional, você vai ter que lutar com um ambiente diferenciado, que é o ambiente digital, para conquistar esses profissionais, trazendo para você, sim, a responsabilidade de cuidar e desenvolver os seus colaboradores dessa geração que precisam, sim, conhecer mais sobre as relações humanas. Mas eu comecei falando o que a geração alfa tem a nos ensinar. E a geração alfa, que ainda é criança, adolescente aí no máximo, né? Porque a geração alfa é aquela que nasceu a partir de 2010 e vai até 2025, são ainda, né, adolescentes, jovenzinhas, que trazem uma nova forma de viver a nossa vida, né? Porque elas já nasceram vendo pai e mãe numa posição muito semelhante nas funções da casa, né? Muitas vezes a mãe sendo a maior provedora da casa, com uma qualificação muito grande, sendo uma profissional que causa, né, nessa jovem uma admiração pelas conquistas da mãe. Então, é muito legal ver que essas crianças e jovens, né, elas não veem realmente nenhuma justificativa de diferença entre o homem e a mulher, que a gente e a gente conquistou, porque essas meninas já nascem sem ver essa distinção. Então, muitas vezes, né, o nosso modelo mental traz algumas questões até de posicionamento de respostas mais sexistas e a gente recebe dessas jovens e crianças uma resposta na lata do tipo, porque ele é homem e ele é menino e eu sou menina, mas isso não justifica. Qual é a justificativa? Elas não conseguem ver que haveria uma justificativa de diferenciação.
O mundo é esse que a gente criou, que a gente lutou para ter, e isso muitas vezes nos faz confrontar com o nosso próprio pensamento. Então, o que a gente tem que aprender é que realmente não é a diferença aí de homem e mulher que vai diminuir o nosso direito por qualquer coisa, né? Vai explicar, né, um posicionamento de diferenciação, ou seja, que o homem teria mais direito a uma posição executiva do que a mulher não tem. Nós somos, sim, capazes de assumir posições executivas e uma diretoria equilibrada entre homens e mulheres garante à empresa melhores resultados. Muitos estudos já confirmaram isso e eu digo por quê? Porque a mulher escuta melhor, a mulher muitas vezes lidera melhor do que o homem e toma decisões mais embasadas. E é por isso que você ter, né, a coisa mais desbravadora do homem, um jeito mais espontâneo assim de fazer, uma necessidade de ir para a ação direta do homem e da mulher, de entender melhor o contexto, de equilibrar melhor as forças, como uma composição de grande valor e de grande resultado para as organizações. Então, aprendemos muito com as meninas e jovens da geração alfa, que nos mostra que somos iguais e, por isso, temos direitos iguais. E devemos, sim, acreditar no nosso valor e ir atrás do nosso sonho, né? Para ter as nossas conquistas, sermos felizes de uma forma equilibrada com o homem. Então, equilibrando também os nossos deveres, né? As meninas já vêm sabendo que os homens também podem assumir, né, algumas tarefas de uma forma que homens e mulheres tenham uma qualidade de vida mais equilibrada. Não só as mulheres sobrecarregadas, mas os homens também tendo as suas funções além do trabalho, né? Eu espero ter ajudado aí a entender um pouco esse negócio de gerações. Eu tentei puxar o entendimento aí da mudança entre as gerações para a questão da evolução que a gente conquistou aí como mulheres, né? As nossas mães lutadoras, as nossas as pessoas, né? As mulheres que lutaram aí por essa bandeira dos direitos iguais, os homens que apoiaram esse movimento, que permitiram que as coisas evoluíssem. Então, a gente realmente, ao longo das gerações, vai encontrando aí muita coisa bacana para que hoje a gente tenha certeza que a gente pode e se a gente quer, a gente vai chegar lá. Até o próximo.